programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva. Aqui é Levi Palomo, começando o episódio 43 do Assombração. Mas esse é um episódio um pouco diferente de todos os outros. Aliás, um pouco parecido com o que já foi gravado por mim contando os meus próprios relatos, o episódio 13. E exatamente 30 episódios depois, cá estou eu novamente para te contar tudo o que me aconteceu depois de ter gravado e colocado no ar aquele episódio. E se você ainda não ouviu ou não se lembra do que eu contei no episódio 13, ainda lá na primeira temporada do Assombração, faz agora uma pausa nesse episódio e vai ouvir o episódio 13 para depois escutar esse aqui. Agora, para você que ouviu o episódio 13 e talvez se lembre de poucas coisas do que eu contei, aqui vai um trecho bem importante para você entender o que eu vou te contar daqui a pouco nesse mesmo episódio. Alguma coisa eu saberia que eu ainda iria vivenciar. E ainda acho que eu vou passar por alguma coisa sobrenatural que me faça acreditar mais ainda do que eu acredito. O meu tio tinha falecido. O nome dele era Alexandre e ele faleceu de infarto fulminante. Aquilo tudo foi muito horrível, foi muito estranho pra mim, porque é sempre uma coisa que você não espera, acontece do nada, papum, acabou. E eu passei por todas as etapas dos trabalhos pós-morte que a gente tem que fazer. Ligar para parente, avisar, receber o caixão no cemitério, pro velório, tudo isso foi muito horroroso, muito pesado para mim. E eu sempre fui muito próximo dele. Desde quando eu nasci, que eu era uma criança, a gente convivia muito, a gente brincava, conversava muito, até a morte dele, que eu fui uma das pessoas mais próximas também. E nessa construção do meu estúdio, eu lembrei que na casa dele tinha algumas coisas paradas lá, porque ele morava sozinho, então ia ficar lá para juntar pó inútil, então não acho legal esse tipo de coisa. Então eu fui até a casa dele e peguei 2 tapetes, que inclusive tá aqui nesse meu atual estúdio também. Só que no momento que eu entrei na casa dele, eu senti um cheiro muito forte de cigarro. Ele era fumante. Só que não tinha por que dar aquele cheiro de cigarro lá dentro, porque a casa dele estava fechada, ninguém tinha entrado lá, a não ser eu. Naquele momento, eu asmático longe de mim, queria acender um cigarro, seria meu próprio martírio. E eu entrei na casa dele, aquele cheiro forte pra caramba de cigarro, que não tinha explicação. E aquele cheiro de cigarro aceso, que tava muito forte, parecia que tinha um cigarro aceso ali dentro. E eu comecei a procurar aquele cigarro, eu falei, caramba, quem deixou um cigarro aceso aqui? Por que tem um cigarro aceso aqui? Eu comecei a ficar perplexo com aquilo. E não tinha nenhum cigarro naquela casa, nem aceso, nem apagado, não tinha mais nada ali. Depois disso, eu quis sair da casa porque o cheiro estava me fazendo muito mal. Depois de uns 10 minutos eu voltei para casa e o cheiro tinha acabado. A gente deixou a casa aberta, então o cheiro obviamente foi embora. E eu fiquei olhando os móveis, imaginando as coisas, lembrando das histórias ali dentro que eu já vivi com ele. E o cheiro do cigarro voltou. A casa estava toda aberta, a janela, a porta, tudo escancarado para poder circular o ar lá dentro e não estragar as coisas também. E esse cheiro do cigarro dentro da casa voltou. Mas sabe quando parece que o cheiro tá debaixo do seu nariz? Que o cigarro estava debaixo do meu nariz, era essa sensação que eu tinha. E não tinha ninguém ali, não tinha nada ali, não tinha cigarro aceso, não tinha porcaria nenhuma de cigarro ali. E aí me veio a coisa na minha cabeça. Eu pensei, ele deve estar aqui. A alma dele deve estar aqui, o espírito dele deve estar aqui, com certeza. E aí eu comecei a falar, teoricamente, para quem chegasse lá e visse, sozinho. Acredite você que me escuta agora ou não, o cheiro do cigarro sumiu. Em questão de 5, 10 segundos, acabou o cheiro do cigarro dentro daquela casa. A minha fala para ele, será que resultou? O espírito dele realmente está ali?
Não sei. Talvez sim, talvez não. Eu acredito que sim, porque bastou falar e aquilo tudo foi resolvido. Aquele cheiro horroroso acabou. E se aquele cheiro de cigarro estava lá, isso corresponde à presença dele ali dentro, porque ele era fumante. O trecho que você escutou agora foi de uma gravação feita por mim em maio do ano passado, maio de 2020, e foi um trecho do episódio 13, que foi exatamente ao ar no dia 22 de maio de 2020. E esse é um episódio sem roteiros, sem aberturas e sem comerciais. Esse episódio é um desabafo e um relato totalmente pessoal. Eu sempre entrevisto as pessoas aqui no Assombração, sempre recebo muito bem os convidados, faço as perguntas, vou atrás de mais informações, faço o possível para conseguir trazer a maior quantidade de informações possíveis que alguém possa dar quando acontecem as entrevistas nos episódios pares aqui do Assombração. E dessa vez é um pouco diferente, é até um pouco estranho para mim em ter que falar de novo. Depois do 13, agora estou aqui no episódio 43, contando as consequências daquele meu relato do episódio 13. Inclusive, eu uso o nome desse episódio como Consequências de um Relato. Isso é uma pergunta, porque a partir da história que eu vou contar para você, em alguns segundos, talvez você vai conseguir entender o porquê do nome desse episódio ser Consequências de um Relato, sendo uma pergunta. Há algumas semanas, quando ia ser lançado o episódio 37 sobre Invocação do Mal 3, para quem acompanha as nossas redes sociais e está sempre vendo o Instagram, o Twitter, o Facebook do Assombração, viu que por motivo de luto, o episódio 37 do Assombração sobre Invocação do Mal 3 seria adiado. Foi um atraso por luto. Foi um atraso por respeito. Porque na mesma semana, alguns dias inclusive antes de ser postado o episódio 37, aconteceu uma coisa que estava para acontecer, por razões óbvias, mas ao mesmo tempo uma coisa que ninguém esperava, que foi a morte da minha avó. E essa história toda, talvez até o presente momento você fique, tá, e daí o que isso tem a ver? O trecho que você acabou de ouvir foi do episódio 13, e eu disse que eu tinha ido até a casa do meu tio pegar algumas coisas, ver como é que tava, e senti aquele forte cheiro de cigarro que até hoje eu lembro muito bem como é que foi, e que eu acreditava que a presença dele poderia estar lá naquela casa. E aí no final do trecho editado que você escutou aqui agora há pouco, eu questiono, será que realmente estava lá a presença dele naquela casa que ele morava e hoje já mora outra pessoa? Será que realmente estava lá? E com as coisas que vieram acontecendo depois, eu tive a total certeza de que sim. Depois que aquele episódio 13 foi gravado em maio de 2020, há pouco mais de um ano e alguns meses, eu tive um sonho com ele. Apesar de sempre de ser acostumado com ele, de estar acostumado com a pessoa dele, de ter convivência com ele desde a minha infância, foi um pouco perturbador e assustador o sonho. E foi o seguinte, eu entrava no quintal da antiga casa que eu morava, nesse quintal tinha a minha casa e a casa dele. E assim que eu entrava nesse quintal, eu subia as escadas que iam em direção à casa dele e à minha casa depois. E quando eu subi as escadas, eu estava de frente com a janela do quarto dele. Só que quando eu olhei para a janela do quarto dele, a janela estava aberta e com a luz do quarto acesa. Aquela luz incandescente, se não me falha a memória, aquela luz amarela mais antiga, aquela luz estava acesa. E eu pensava, caramba, ele tá morto, mas por que o quarto dele tá com a janela aberta e por que tá com a luz acesa? E aí eu fiquei
espantado com aquilo e fui olhar para ver o que é que estava acontecendo. Eu olhei dentro do quarto. Quando eu olhei dentro do quarto dele, eu vi ele de pé. E do lado dele estava a cama dele, ele estava mais ou menos de pé no pé da cama dele, para deixar o mais claro e nítido possível para você imaginar a imagem na sua cabeça. Ele estava de pé em frente à cama dele, em frente aos pés da cama dele, e deitado nessa cama dele, que era uma cama de casal, estava minha avó. Minha avó estava deitada nessa cama, e no momento que eu olhei, ele ia pegando ela no colo para carregar ela. Só que nesse momento ele notou a minha presença. Então foi coisa de segundos, foi super rápido. Ele deixou a minha avó na cama, ele desistiu de carregar ela, ele deixou ela jogada lá na cama. E a aparência dela estava como alguém desacordada, como alguém dormindo, como alguém morto, não sei explicar. Ela estava com os olhos fechados e desacordada e ele ia carregando ela. E aí, quando ele me viu, ele teve essa reação de largar ela lá e veio atrás de mim. E eu fiquei, caralho, ele tá morto, por que ele tá vindo atrás de mim? Eu fiquei super assustado, e então eu comecei a correr. Foi desesperador pra mim. Eu comecei a correr, eu corria, e eu fui em direção à minha casa. Hoje em dia eu nem moro mais lá, mas era a minha antiga casa, era aquela. E aí eu coloquei a mão nos meus bolsos da minha calça para tentar procurar a chave. E de repente na minha mão tinha um molho de chaves com muitas chaves. E eu nunca tive um molho de chave daquele tamanho. Minhas chaves são 3, 4 no máximo. Que é casa, sala, bicicleta, enfim. Coisas de hoje em dia aqui. Não tem nada a ver com aquela casa lá. E aí eu peguei esse molho de chave e fiquei desesperado. Parecia real cena de filme. Fiquei desesperado caçando qual era a chave da porta. Porque no momento que eu tava com o molho de chave na mão, eu já tava em frente à porta da minha antiga casa para abrir ela. E aí eu consegui pegar uma chave, abri aquela porta e fechei. Só que essa porta que eu tava era uma porta de alumínio. Não sei se o local onde você mora, o estado, o país que você me ouve agora tem desse tipo de porta. Mas para tentar deixar bem claro para você, era uma porta de alumínio e no meio dela tinha uma janelinha. Uma janelona, aliás. Tinha uma janela grande dentro da porta de vidro. Essas portas é a porta da sala da minha casa nesse momento, inclusive. É uma porta de alumínio prateado. E no meio dela tem uma baita porta grande, uma baita janela grande de vidro, assim. Então você consegue enxergar do outro lado por ser um vidro. E aí na hora que eu bati a porta, que eu fechei a porta e consegui trancar, porque eu estava desesperado, eu sabia que ele estava morto, o que é que ele queria atrás de mim? Eu fiquei apavorado com isso. Quando eu fechei a porta, ele chegou. Eu consegui ver através do vidro que ele chegou. Só que ele chegou para mim rápido, desesperado e com um papel na mão. E ele queria que eu visse aquele papel. Não tinha voz, não tinha fala, eu não conseguia falar, ele não conseguia falar. Você sabe como que é sonho, a gente perde total os nossos sentidos durante um sonho. E então, a única mensagem, a única forma de comunicação que a gente conseguiu fazer foi por gestos. E ele, com aquele papel branco na mão, ele bateu aquele papel no vidro para que eu conseguisse ver aquele papel. E aquele papel, pelo que eu entendi, naquele presente momento, parecia muito com um papel de atestado de óbito. Para mim, era um atestado de óbito. E aí, foi tudo muito rápido. Eu estou contando aqui com detalhes para você conseguir entender, mas foi tudo muito rápido. E então, eu fiquei apavorado com aquilo. Eu não queria a presença dele porque é um cara morto, literalmente morto. Eu não quero ter contato, eu não gosto de ter contato. E ele com esse papel no vidro e eu desesperado. De repente eu comecei a me afastar dessa porta porque eu queria literalmente me afastar mesmo dele, daquela situação toda que não estava nem um pouco confortável para mim. Eu comecei a andar para trás, dar passos para trás e eu via que o rosto dele começou a vibrar. Imagina literalmente aqueles filmes, não sei dizer um nome específico de um filme, mas isso eu já vi em cenas, provavelmente você já viu também, que o rosto da pessoa começa a vibrar e de repente
Sabe quando o plástico derrete, que ele começa a pingar? Foi exatamente isso. O rosto dele começou a vibrar e derreter como se fosse um plástico pegando fogo, assim, derretido. E começava a pingar o rosto dele. E aquilo foi horrível. E eu queria me livrar daquilo, mas me livrar muito mesmo, porque eu tava morrendo de medo, de desespero, de apavoro. E eu sou um cara totalmente cético. Eu desconfio de tudo, eu desacredito de tudo e ao mesmo tempo eu acredito em tudo, então eu tenho sérias dúvidas. Mas eu precisava de alguma coisa para tentar me livrar. E de repente eu me lembrei. Quando eu era criança, na minha infância, eu era coroinha da Igreja Católica. Para quem é fora desse meio e não entende, calma que eu vou explicar. Coroinha são crianças que ficam na missa da Igreja Católica para auxiliar o padre durante a missa. Então, por exemplo, o padre precisa de água, eu pegava, às vezes algumas leituras dos livros eu fazia. Enfim, ajudar com tudo que era necessário para o ritual da missa. Os coroinhas servem para isso, então eu era coroinha, eu tinha muita vontade de ser padre quando eu era criança e depois de um tempo eu acabei me afastando da igreja por vontade própria mesmo e por crenças ou falta de crenças. Eu deixei de fazer parte da igreja, mas eu me lembrei disso naquele momento e eu fiz o sinal da cruz com a mão, como os padres fazem para abençoar os fiéis da igreja, eles fazem o sinal da cruz. Com a mão para cima, para baixo, esquerda e direita. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiz isso para ele, enquanto ele estava na minha frente, naquela janela de vidro, que era a única forma com que eu conseguia ver ele, com aquele papel, que para mim é um atestado de óbito, que ele estava tentando mostrar para mim, e com a cara chacoalhando horrivelmente e derretendo. Então, eu só pensei em vou fazer o sinal da cruz. E fiz o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No que eu fiz isso, eu acordei. E acabou aquele sonho, pesadelo. Não sei dizer o que é isso exatamente, mas foi horrível. Acredito que sim, como um pesadelo. Fato é que eu acordei desesperado. Eu tenho asma. Quando eu tenho crise de asma, você deve conhecer alguém que tem asma, você sabe muito bem como que fica, como que reage a pessoa, aquela coisa de... Eu acordei assim, totalmente eufórico, totalmente ofegante, nervoso, desesperado, foi um mix de sensações ali e eu não sabia como lidar com aquilo. Inclusive eu senti que eu fui acordado por ele, mas enfim. E aí eu acordei e eu pensei, caralho, isso foi um aviso, minha avó vai morrer. Foi a primeira coisa que eu pensei. Só que nesse dia, a minha avó estava na nossa casa da praia e a namorada do meu primo é uma pessoa que eu tenho muita amizade, eu tenho muito contato com ela, ela é uma pessoa maravilhosa, a Rayane. E aí eu peguei o celular, isso era 7 horas da manhã, literalmente. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para ela, eu falei, Rayane, vê a avó aí como é que tá, vê se tá tudo certo e tal, que eu tive um sonho assim, assim e tal. Expliquei tudo para ela bem rápido. E ela ficou nervosa também, porque não é uma coisa normal da gente sonhar, ainda mais eu que tenho sonhos específicos às vezes. E aí ela até mandou uma foto da minha avó, que estava lá acordadinha já, estava tudo bem com ela, tudo certinho, tudo bonitinho. Então, tranquilo. A minha avó sofria de esquizofrenia desde os 40 anos de idade, então ela era uma pessoa que precisava de muitos cuidados. Tinha que ter alguém em cima o tempo todo para tomar conta dela, para limpar ela, enfim. Era uma pessoa que precisava de muitos cuidados mesmo. E então eu fiquei preocupado, né? Porque ela já tinha 86 anos em 2020, quando eu sonhei isso em maio de 2020. E aí a Rayane mandou a foto para mim de que ela estava bem, estava lá acordada já, em plena 7 horas da manhã, e tudo certo. Tranquilo. Pensei, às vezes foi uma loucura minha, né? Neura minha, um sonho só que aconteceu, quer dizer, um pesadelo, né, que aconteceu, que eu vivi, e ok, ponto final. Ela sabia de toda a informação, a namorada do meu primo, a Rayane, sabia de todo esse sonho / pesadelo que eu tive lá no ano passado, lá em 2020. O que aconteceu depois? Passado alguns dias, acho que 1 semana depois, 2 semanas depois, eu recebo uma mensagem da Rayane no meu WhatsApp
falando: então, Levi, eu tô achando estranho, porque teve aquele sonho que você teve com o seu tio e sua avó e tudo mais. E a avó, eu acho que a avó tá vendo ele. Aí eu falei: mas o que que aconteceu? Me conta. Ela falou: então, eu tava no carro junto com a avó e ela simplesmente do nada soltou a frase: o meu filhinho, o meu Alexandrinho, tá com dor no coração. Por que que ele tá com dor no coração? Nisso a Rayane olhou pra cara da minha avó e ela travou. Porque a minha avó, por ter esquizofrenia, a gente nunca contou que o meu tio Alexandre tinha falecido. Detalhe, que a minha avó falou que ele estava com dor no coração. Ele morreu de infarto. Aí pergunto eu, como é que ela sabia disso? E por que que ela estava falando isso naquele momento, exatamente 1 ou 2 semanas depois daquele sonho/pesadelo que eu tive? E aí a Rayane ficou assustada e perguntou para minha avó. Dentro do carro só estavam as duas. E então ela perguntou para minha avó: por que que você tá falando isso, vó? E aí a minha avó respondeu: porque ele tá falando para mim. Na hora, a Rayane mandou essa mensagem desesperada, nervosa, porque ela estava naquele momento sozinha dentro do carro com a minha avó e acontecendo isso. E aí eu pensei comigo: caramba, realmente, ela tá vendo meu tio. Ela tá vendo meu tio. Como ela não tinha a sanidade mental completa por ser esquizofrênica, a gente não sabia lidar, não sabia como ter muitas informações, como conversar normal, né, com ela, porque por conta dessa doença aí. E aí a gente, ok, o que a gente podia fazer? Nada. Guardamos a informação. Depois de um tempo, mais algumas semanas depois, tava um vento muito forte. Elas estavam na nossa casa da praia lá ainda, tava um vento muito forte. E aí, do nada, a minha avó fala que tava vendo o Alexandre, o meu tio. Do nada ela falou: eu tô vendo o Alexandre. E aí ficou todo mundo espantado, olhando pra cara dela e ignoraram, porque o que você vai falar? O que você vai fazer? A sua avó, que é esquizofrênica, fala que tá vendo o seu tio que faleceu. Tem todo esse contexto por trás. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Como é que você vai reagir? É difícil uma situação dessa. Já era a segunda vez que ela tinha visto meu tio. Por razões óbvias, era nítido que ela estava vendo meu tio, ela não estava inventando nada. Pessoas que são esquizofrênicas, a gente sabe que elas veem, escutam coisas aleatoriamente, totalmente sem sentido, mas nesse caso seria uma completa coincidência, você não acha? Enfim, já eram 2 vezes que ela... E ficou claro para todo mundo que ela viu, que ela teve contato com a presença dele, do meu tio Alexandre já falecido. E eu fiquei na minha cabeça: caramba, a gente está no meio de uma pandemia, isso já era maio. A pandemia começou a ficar forte, a quarentena aqui em São Paulo, aqui no Brasil, começou a se estender de março para frente, né? De março de 2020 para frente. E eu pensei: minha avó vai morrer e vai ser de Covid. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão morrendo até hoje. Hoje eu estou gravando esse episódio no dia 30 de agosto de 2021 e muitas pessoas estão morrendo nesse país, inclusive até nesse momento de Covid-19, de coronavírus. E eu pensei: a minha avó vai morrer de corona, vai morrer de Covid. Ela estava com 86 anos. O que você ia imaginar? Não é? Vários avisos, inclusive o sonho foi o principal, mas 2 vezes que ela viu o meu tio que estava com ela no colo naquele sonho. Então eu pensei: caramba, logo ela vai embora, a hora dela tá chegando. E realmente, se a gente for parar pra prestar atenção, a gente é uma porcaria de uma lata de ervilha. Eu tô dando agora uma explicação no sentido figurado para você imaginar um produto qualquer que você compra no mercado que tem a data de validade. A gente, ser humano, eu e você que me ouve agora, a gente é um ser humano com data de validade. Meu avô paterno sempre dizia: de velho ninguém passa.
Então é literalmente isso, a gente é uma porcaria de uma lata de ervilha com data de validade que vai de 0 a 100. Alguns passam de 100, outros nem isso, outros nem chegam perto disso. E ela já com 86 anos, já fraquinha, com esquizofrenia desde os 40, enfim. Eu sempre soube, sempre tive essa certeza que uma hora a coisa iria acontecer, mas com esses avisos todos, para mim foi um pouco mais complicado de ter que lidar, engolir isso, porque eu fui obrigado a engolir isso. Até que um tempo passou, chegou, acredito eu que outubro do ano passado, novembro do ano passado, minha avó pega a Covid-19. Pensei, caramba, agora ela vai morrer. Agora chegou a hora dela, tudo aquilo que eu sonhei, ela vem do meu tio, o aviso que realmente eu tomei aquilo como um aviso e foi um aviso para mim. Aquele papel que ele queria trazer, que ele queria que eu visse, era nitidamente um atestado de óbito, então puta merda, minha avó vai morrer de Covid. E não, eu tava totalmente errado. Ela pegou Covid, ela teve febre, ficou um pouquinho ruim, deitada de cama alguns dias e depois recuperou e ficou tudo bem. E eu pensei, que brisa que foi essa, que sonho que foi esse, que loucura que tá acontecendo, porque pra mim aquilo era um aviso e pra mim, como era ano de Covid, como ainda é ano de Covid, né, mas 2020 foi o pior, foi o auge, eu imaginei, ela ia, mas não foi. Então, qual que era o propósito? Por que eu sonhei aquilo? Se tudo tem um porquê, se tudo tem uma explicação. E aí, tempos depois, eu vim entender que realmente tudo tem um porquê e realmente eu não tenho mais dúvida nenhuma. Eu falo isso pra você com a maior tranquilidade e certeza da minha vida. Tudo tem um porquê e tudo, mas tudo tem uma explicação nessa vida. Tudo mesmo. Esse ano, a gente passou a virada do ano, tudo bem, tudo certo, cada um nas suas casas isolado, já para evitar um segundo contágio de Covid-19 na minha avó, porque 86 anos já é uma pessoa idosa muito fraca já na situação dela. Tem idosos aí com 86 anos que está melhor do que eu, inclusive. Mas no caso dela, não. Então a gente fez o possível para evitar um segundo contágio nela, uma segunda contaminação pela Covid. Então ficou cada um isolado na sua casa e Feliz Natal. Ok. O sonho nunca mais se repetiu. Eu soube que ela viu o meu tio mais uma vez, ali por volta do final do ano, por volta de dezembro de 2020. Eu recebi mensagens da Rayane mais uma vez falando para mim que a minha avó tinha visto ele. Eu não lembro agora para te contar com detalhes como foi, mas foi a terceira vez que ela viu o possível espírito do meu tio perto dela e ela falou que ele estava lá, que ele estava dizendo coisas para ela. Só não consigo realmente te lembrar para dizer agora, mas aconteceram ao todo 3 vezes. Mais uma vez aí o número 3, dando o ar da graça, numa história totalmente com final sobrenatural. Enfim, aí entrou esse ano, 2021, o sonho nunca mais voltou a acontecer, ainda bem porque eu não queria nunca mais sonhar com ele. Com aquela coisa toda que aconteceu, para mim foi um desespero, foi um horror, então que bom, não aconteceu nada. Só que passou janeiro, fevereiro, março, em abril, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu comecei a ter comigo um sentimento de despedida. E eu não conseguia entender o porquê. Já fazia 1 ano que aquele sonho tinha acontecido, então eu já tinha ignorado totalmente. Minha avó já tinha pego o Covid, minha avó não tinha morrido, então para que aquele sonho existiu? Eu simplesmente ignorei aquele sonho, falei, acabou, foda-se, não vai acontecer nada. Só que aí, eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas dizem que quando você sonha com um dente caindo de você, é sinal de que em alguns dias alguém vai falecer. Verdade absoluta ou não? Não sei dizer. Mas sempre escutei falarem sobre isso. E aí até que em maio desse ano o sonho veio pra mim e eu sonhei com os meus dentes caindo. E aí então eu comentei com o pessoal da minha casa, minha namorada, com todo mundo que é próximo a mim. E aí ficou aquela pergunta, caramba, quem é que vai morrer?
Porque sabe, é certeza, é certeiro isso. É você sonhar com o dente caindo e alguns dias, algumas semanas depois, alguém vai morrer. Só que pra mim isso foi a primeira vez que eu sonhei com o meu dente caindo, então eu nem dei muito crédito pra isso. Mas ao mesmo tempo eu falei, se alguém for morrer vai ser minha avó, porque, né, teve aquele sonho de 1 ano atrás, com meu tio carregando ela e querendo enfiar o papel de óbito na minha cara praticamente. Então pensei na minha avó, por conta da idade dela também, do tal do prazo de validade que a gente tem, infelizmente, né, o tal da nossa data de 0 a 100, que de velho ninguém passa literalmente. Então a única pessoa mais velha da minha família era ela. Foi óbvio, foi nítido e rápido e fácil pensar nela, infelizmente. A gente, por mais que tenha sentimento, que gosta das pessoas e muito, a gente tem que ser sincero e verdadeiro, encarar a realidade. E foi isso. Falei, se alguém for morrer por conta desse meu sonho de dente caindo, que obviamente é um aviso, vai ser minha avó. E aí, algum tempo depois desse sonho, eu comecei a, do nada, sentado no sofá da minha casa, assistindo televisão, assistindo os programas de TV que eu gosto, eu comecei a sentir o cheiro da minha avó. Só que é estranho, porque minha avó estava viva ainda. Nada tinha acontecido. E as pessoas mais idosas, elas costumam ter aquele cheirinho próprio. Até pessoas mais novas, todo mundo tem aquele cheirinho que você fala, é cheiro de fulano e tal. Você conhece. Quem é próximo das pessoas e está acostumado, sabe que cada pessoa tem o seu cheirinho característico. E eu comecei a estar sentado eu estava sentado no sofá de casa e senti o cheirinho da minha avó do nada. E eu, caramba, por que eu tô sentindo o cheiro da minha avó? Será que tá tudo bem, né, tal? E tava realmente tudo ok com ela, tudo certo com ela. Eu fiz questão de ir ver pessoalmente ela. Tava tudo certo. Inclusive comentei com a minha namorada nesse dia de caramba, eu tô sentindo o cheiro da minha avó, que loucura é essa? E passou. Ficou uns bons 10 minutos rolando e passou. Dias depois, a mesma coisa. O mesmo local da minha casa, inclusive, que era o local que ela sentava comigo para assistir televisão. Eu sentado no sofá, vendo televisão, comecei a sentir o cheiro da minha avó pela segunda vez. E aí eu, caramba, há 1 ano atrás eu sonhei com meu tio carregando ela, mais o papel que era claramente um atestado de óbito. Sonhei com a porcaria de um dente caindo. Ela viu meu tio várias vezes. E é normal, inclusive até já contei aqui no Assombração sobre pessoas que estão quase indo falecer e elas veem pessoas que já foram, que estão ali próximas a ela para buscar. Existe isso de um parente próximo vir buscar quem ainda está vivo e está para falecer. Então, obviamente, isso estava nítido. E eu sentindo o cheiro dela e tal, pensei, caramba, mais o meu sentimento de despedida, né, de morte, que eu sentia um sentimento muito forte de morte, de despedida. E juntando todas essas coisas, eu pensei, não vai demorar muito. Eu literalmente pensei que o Covid iria voltar nela. O Covid está matando muitas pessoas por aí. Ainda, milhares de pessoas morreram no Brasil. Então, por que minha avó é exclusiva e não poderia morrer disso também? Eu pensei que seria disso. Até que em junho agora de 2021, no dia 8 de junho, ela viu o meu tio mais uma vez. Só que conforme aquele primeiro episódio que eu fiz falando sobre os meus relatos, o episódio 13, que eu fui até a casa do meu tio, eu senti o cheiro de cigarro dentro da casa dele e para mim era a total confirmação e certeza de que ele estava lá, a presença dele estava dentro daquela casa, a coisa se confirmou. Para mim, a informação foi confirmada. No dia 8 de junho, agora de 2021, a minha avó viu ele andando pelo corredor e indo em direção à casa dele. Isso foi dia 8 de junho. No dia 8 de junho ela viu ele, inclusive ela chamou ele para tomar um café. Pasme você, mas é verdade.
Ela chamou ele para ir tomar um café na casa, e aí minha tia que cuidava dela estava próxima e ficou assustada, apavorada, porque minha tia é totalmente cética, porém muito mais do que eu, então ela só ignorou, mas depois a gente soube que isso aconteceu, ela falou para mim, inclusive. Isso foi dia 8 de junho, isso era durante a tarde, né, que ela viu ele indo em direção à casa que ele morava. Passou a noite, minha tia foi trabalhar. Minha tia trabalha no hospital aqui em Santo André, São Paulo, para quem é de fora e não conhece, né? Ela foi trabalhar, minha avó ficou em casa com o marido dela, jantou, normalmente, e foi dormir. Isso era dia 8 de junho. Minha avó jantou e foi dormir, conversando do jeitinho dela, por ser esquizofrênica, tem um jeitinho bem peculiar e único. E ela foi dormir. Só que ela não acordou mais. Ela não acordou mais. Por incrível que pareça, no dia 9 de junho, eu precisei acordar muito cedo para ir fazer um exame médico que eu precisava fazer. E eu nunca acordo tão cedo. Pelo menos agora, nesse ano, eu não tenho necessidade de acordar tão cedo. Então, nesse dia, eu acordei super cedo. Coisa de 7 horas da manhã, eu estava de pé. E aí, chega a mensagem, mais uma vez, da Rayane no meu celular, falando que acha que aconteceu alguma coisa com a avó, porque ligaram lá pra ela, enfim. E aí eu pensei, tá, se aconteceu alguma coisa com a minha avó, ela deve ter morrido. Na hora eu pensei isso. E aí eu fui com meu pai. Até então eu não tinha falado isso. Essa minha avó era a minha avó paterna, mãe do meu pai. E aí a gente foi até a casa em que ela estava. E assim que eu cheguei no portão, já estava o pessoal do SAMU com cara de triste, desistindo, indo embora. Então já não tinha mais o que ser feito, né? O pessoal do SAMU trabalha pra caramba, uma equipe incrível. E já não tinha mais aquilo que pudesse ser feito, então pra mim, na hora que eu cheguei, já fiquei totalmente triste, chorei, obviamente, enfim. E aí tava ela lá, ela morreu dormindo durante a madrugada do dia 9 de junho de 2020. Mais uma vez sobrou pra mim. Quem ouviu o episódio 13 sabe que eu tomei conta de praticamente todos os trâmites do velório, do enterro do meu tio quando ele faleceu em 2018, se eu não me engano. Mais uma vez, sobrou muita coisa para eu ter que fazer, inclusive avisar os parentes de novo, fazer BO na delegacia, porque eu também não sabia disso, mas quando alguém morre em casa é necessário fazer um BO na Polícia Civil. Então lá fui eu para a delegacia fazer BO. Primeira vez que eu pisei dentro de uma delegacia foi para isso. Triste, mas enfim. Fiz aquelas coisas que eram necessárias, avisei todo mundo, abraça um, abraça outro, mesmo no meio de uma pandemia, é difícil a gente fugir disso, não é? O que você vai fazer? Você vai olhar pra cara da pessoa e ficar quieta? Você vai dar um abraço a um parente seu, caramba. Mas é muito complicado. E aí todos os trâmites foram feitos, aconteceu o velório e o enterro. E aí o enterro foi no mesmo cemitério em que meu tio foi enterrado em 2018. E aí que vem a hora que me deu um estalo na cabeça, que mesmo chorando, triste pra caramba, emocionado com tudo, com a perda da minha avó, com o falecimento dela, chegou um momento que me deu um estalo, eu falei, cacete, tudo se concretizou. Ela foi enterrada no mesmo cemitério e no mesmo túmulo que ele. Para ser mais exato, quando abriram a tampa do túmulo, deu para ver a parte onde ele estava lá, enterrado, e ela ficou no espaço em cima dele. Ela estava numa prateleira, deixa eu tentar ser específico, debaixo da terra tem várias prateleiras assim, e ela ficou exatamente na prateleira de cima da prateleira que ele estava. Então os dois foram enterrados juntos, no mesmo cemitério e no mesmo túmulo.
E depois disso, eu achei que estava tudo bem dentro da possibilidade, eu achei que estava tudo ok, estava tudo certo. Pensei, sonhei, foi um recado, teve N provas de que não era apenas uma coincidência, de que realmente a coisa ia acontecer. Aconteceu e acabou. Morreu, literalmente morreu aí a história. Mas não. Besta sou eu, errado sou eu de imaginar que a história acabava aí, de que a história morria aí. Algumas semanas depois do enterro, depois do velório, depois da morte, eu fui dormir, nem pensando nisso, nem pensando nessas coisas todas, e eu sonhei com ele mais uma vez. Foi estranho porque era um sonho aleatório, não era nada específico, e de repente nesse sonho ele apareceu para mim. Só que no sonho eu tava olhando pro chão, eu tava olhando para baixo, e eu vi os pés de uma pessoa, só que em um pé a pessoa usava um chinelo e no outro pé um sapato. E eu pensei, caramba, quem é que usa um chinelo e um sapato? E aí eu achei isso esquisito, achei isso muito estranho e comecei a reparar para ver quem era. Então meu olhar foi subindo dos pés para a cabeça. E aí foi que eu vi que realmente era ele, meu tio, Alexandre. E ele falou a seguinte coisa para mim. Olha, não fica reparando muito não, porque eu vou voltar. Só que antes de voltar, eu vou levar mais 2 comigo. E aí eu acordei. Diferente do primeiro sonho, dessa vez ele falou, dessa vez a gente conversou. E foi um pouco diferente, muito diferente da outra vez. Na primeira vez que eu sonhei, que foi do que eu te contei agora há pouco, eu fiquei desesperado, apavorado. Dessa vez foi uma conversa calma, serena, tanto que não foi um impacto tão forte a ponto de eu lembrar de todos os detalhes. Algumas coisas que aconteceram eu acabei esquecendo com o tempo, por ter sido um sonho, entre aspas, normal. E depois dele falar exatamente essa frase pra mim de que não fica reparando muito em mim não, por conta do chinelo e o sapato no pé dele, totalmente estranho isso. Não fica reparando muito em mim não, porque eu vou voltar. Mas antes de eu voltar, eu vou levar mais 2 comigo. Se o primeiro recado eu desconfiei e aconteceu, esse segundo recado eu não tenho nem mais dúvidas. O que me resta agora é o medo. Porque quem serão essas 2 pessoas? Eu não tive coragem o suficiente de perguntar, não tive coragem o suficiente de sequer pensar naquele momento do sonho em ter uma conversa real, uma conversa como se fosse algo pessoalmente e não só um sonho. E muito diferente do primeiro, com a falta da comunicação que existiu, só houve a comunicação não verbal. Dessa vez a gente conversou. A gente conversou nesse sonho. É estranho eu falar que eu conversei com alguém que tá morto, mesmo sendo através de um sonho. É estranho pra mim. E aí ele simplesmente perguntou pra mim: por que você fica sempre lembrando de mim? Por que toda hora você lembra de mim? E realmente isso acontece. E a minha resposta pra ele foi: porque eu tenho saudade de você. Eu sempre gostei muito de você, então eu sempre lembro de você, porque eu tenho saudade. E como eu disse, eu não consigo me lembrar de muitos detalhes desse sonho, por ter sido uma coisa mais ok, nada torturante como foi o primeiro. E eu lembro que depois disso a gente conversou mais algumas coisas. Eu de verdade não lembro, senão eu falaria aqui. E depois eu acordei, normal, um pouco assustado pela promessa, né? Pelo recado, pelo aviso, mais uma vez um aviso. E eu contei para as pessoas mais próximas a mim de que isso tinha acontecido, de que eu tive esse sonho.
E todo mundo com aquela cara, né? De apavorado, porque se o primeiro sonho aconteceu, por que o segundo, mais nítido ainda do que o primeiro, não iria acontecer? O primeiro sonho, que a minha avó estava na cama dele, ainda estava viva, né? No mundo real ainda estava viva, mas no sonho ela estava deitada na cama dele e ele vinha atrás de mim para tentar trazer o possível atestado de óbito, que depois eu descobri que realmente era isso. Naquele sonho foi uma mensagem passada através da semiótica, talvez. Não foi algo tão claro como foi nesse segundo sonho. Esse segundo sonho foi direto, reto e sem deixar dúvidas nenhuma. Eu vou voltar, mas antes de eu voltar eu vou levar mais 2 comigo. Se ele levou a minha avó, ele vai levar mais 2 com ele. Eu não sei quando, eu não sei quem, eu não sei como e muito menos por quê. Mas esse foi o recado que ele me deu. E não são em todos os aplicativos de podcast que aparece a capa dos episódios do Assombração, mas a foto que está na capa desse episódio é exatamente a foto dos 2 juntos. Os 2 juntos de mão dada andando numa rua do litoral daqui de São Paulo. E você pode ver essa imagem também para caso o aplicativo que você me escuta agora, caso não tenha a capa do episódio e apareça só a capa do podcast, você pode ver nas nossas redes sociais a capa desse episódio com a foto dos 2. E eu, de verdade, eu nunca imaginei que essa foto teria tanto significado. Essa foto que está na capa foi feita por volta de 2015, 2016, mais ou menos. E anos depois ela viria a ter muito significado por conta da morte dos 2 que estão nessa foto, mãe e filho. E a propósito, mais uma vez a gente vê a presença do número 3. Porque uma pessoa já foi, a minha avó. E tem a promessa de mais 2 que ele ainda vai levar. 3. Fechando a conta. Eu de verdade não sei como reagir, não sei o que dizer, como abstrair isso tudo, eu não sei como nem pensar sobre essas coisas, sobre esse sonho, sobre esse aviso, sobre esse recado. O que eu posso fazer? Nada, não tem o que eu faça, o que vai resolver, o que vai mudar. É complicado. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Eu sei que isso aconteceu e eu espero não voltar daqui a 30 episódios de novo, como está acontecendo dessa vez nesse episódio, para contar que foi embora mais 1, ou talvez até mais 2, da minha família. Do primeiro sonho ficou bem claro. Da imagem dele de pé, em frente à cama dele, carregando a minha avó, de que ele levaria a minha avó. E ele trazendo papel para mim, e eu sendo a pessoa responsável por ter que ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência sobre a morte em casa. E coincidência ou não, eu fui a primeira pessoa que pegou o atestado de óbito dela na mão. E isso é mais uma das coisas que me faz pensar muito, que me faz ter muito medo desse desconhecido do pós-morte. Alguns dizem que quando a gente morre, a vida simplesmente apaga, acaba, é como se fosse um sono. Eu também penso assim, algumas vezes. Mas por essa razão e por outras que as pessoas contam aqui no Assombração, eu me pergunto, será mesmo que morreu e acabou? Eu vejo tantas provas, as pessoas contam tantas coisas aqui no Assombração, que eu sempre me pergunto, será que é isso mesmo? E aí vem essa resposta que eu mesmo vivi, que eu mesmo passei, e eu mesmo relato aqui agora no meu próprio programa, como um verdadeiro tapa no meio da minha cara por, às vezes, duvidar, desacreditar ou desconfiar da real existência do lado de lá e do paranormal. Mas confesso que eu tenho medo. Afinal de contas, o desconhecido sempre traz medo para as pessoas.
E quem sou eu senão um mero ser humano, cheio de medos, desconfianças, incertezas e dúvidas? Moral da história: nada é por acaso. Nada acontece por acaso. E tudo tem um porquê. Agora, eu tenho muito medo do que eu posso sonhar hoje, do que eu posso sonhar amanhã ou nos próximos dias. Porque foi exatamente assim que tudo começou. O Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palomo.